Queridos, o tema da palavra é abra sua boca e profetiza. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito dessa palavra desde a semana passada. E aí ele confirmou. E então ele me deu a palavra. E eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela. Fala assim: há poder nas palavras que saem da sua boca. Fala assim: então, abra sua boca a partir de hoje e profetiza. Mais uma vez, fala assim: abra sua boca e profetiza. Queridos, desde o início, Deus ele nos ensina isso. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui na palavra. Tudo que ele criou foi com a palavra. Vamos ler lá, Gênesis 1, do 1 ao 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, o que ele disse? Haja e houve. O que ele falou? Haja luz e houve luz. Até aqui, amém? Nós vemos aqui então, queridos, que Deus, desde o início, tudo que ele criou foi com a palavra. A não ser quando chegou no homem, aí foi diferente. Mas tudo que ele criou foi com a palavra. A terra era sem forma e vazia, nós vimos aqui. E ele ia declarando, ele ia liberando a palavra. E haja luz e houve luz. E haja os animais e houve animais, e haja firmamento, a separação da terra e das águas, e assim foi indo. Ele criou todas as coisas com a palavra, liberando a palavra. E desde aqui ele já nos ensina que nós precisamos liberar a palavra. E nós, como filhos e filhas de Deus, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós oramos, nós jejuamos, mas nós não liberamos a palavra. E o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Ele ministrou para mim essa palavra. Você precisa abrir a sua boca e profetizar. Você precisa abrir a sua boca e declarar mais e profetizar mais. E o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para você também ouvir essa palavra. Porque você está aqui, você precisa abrir a sua boca e profetizar. Filho e filha de Deus. Queridos, você precisa provocar o seu milagre. Nós precisamos provocar o nosso milagre. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você precisa provocar o seu milagre. Nós precisamos provocar o nosso milagre. E como isso? Como que nós provocamos o nosso milagre? Sabe como? Usando a palavra. Usando a palavra, abrindo a nossa boca e profetizando e declarando. Querido, Jesus fazia isso. Vamos ver, nós vamos ler bastante. Vamos lá para João 11, 43, 44. Vamos lá. E tendo dito isto, clamou com grande voz. O que ele falou? Sai. Vamos lá, 44. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, ou desatai-o, e deixai-o ir. Então o que nós lemos aqui? Que Jesus, ele falou o quê? Quando ele chegou ali, ele falou o quê para Lázaro? Ele deu o quê? Ele falou: Lázaro, saia para fora. E Lázaro obedeceu. Queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. Vocês conhecem a história. Fazia 4 dias. 4 dias já está cheirando mal. O corpo já está em decomposição. O ouvido de Lázaro não funcionava mais para ouvir Jesus. Mas a palavra do Senhor fez o milagre acontecer. Ele liberou a palavra trouxe a existência, a vida sobre a vida sobre Lázaro. Não foi um sentimento. Lázaro não sentiu para sair, ele não ouvia mais, ele estava morto. Então foi a palavra. Você está entendendo isso? Olha que revelação forte. Queridos, nós precisamos usar a palavra.
Talvez há coisas na sua vida que não está acontecendo porque você não está usando a palavra. Nós precisamos usar a palavra. E foi assim que aconteceu aqui. O Senhor Jesus chegou ali, chamou Lázaro, sai para fora. E aí, por causa da palavra, aconteceu. O milagre foi provocado no céu. Aconteceu o milagre. Lázaro veio para fora. Eu não sei, queridos, o que precisa ser ressuscitado na sua vida. Eu não sei o que está morto na sua vida e precisa ser ressuscitado nessa noite. Mas eu sei de uma coisa, que a partir de hoje, se você usar a sua boca e começar a declarar e começar a profetizar os milagres que você tanto precisa, eles vão se manifestar um por um na sua vida. Você recebe essa palavra? Eu recebo também na minha vida. Você precisa se tornar um provocador de milagres. Fala assim: eu preciso me tornar um provocador de milagres. E todos eles virão à existência. Quando nós provocamos o nosso milagre, ele vem à existência. Vamos para Marcos 4:39? Vamos lá. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que ele falou para o mar? Cala-te. Aqui, eta-te. O que ele falou então? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Queridos, as tempestades nas nossas vidas, elas sempre virão. As tempestades, elas sempre vão bater, elas sempre vão vir. E aqui nós vemos aqui essa passagem que Jesus, ele já tinha dado um comando. Ele estava com os discípulos no barco e ele disse nós vamos atravessar do outro lado. Se você ler lá, você vai ver que Deus tinha dado já um comando. Nós vamos atravessar, nós vamos para o outro lado. E se ele deu a palavra, está dito. Só que no meio ali do mar, da caminhada ali, começou o quê? Uma tempestade. A tempestade estava forte, começou a balançar o barco. Começou a entrar água no barco. Jesus, ele fazia o quê? Ele dormia. E os discípulos então começaram a ficar apavorados. E começaram até a liberar a palavra. Você pode ver lá. Senhor, e ele começa a acordar Jesus e fala: Senhor, nós vamos morrer. Olha a palavra deles, nós vamos morrer. Com Jesus no barco deles. Olha só a palavra que eles foram liberando ali. E Jesus, ele se despertou e falou: vocês não têm de fé? E quando Jesus despertou, o que ele fez? Ele liberou a palavra. Ele disse: mar, aquieta-te, vento, quieta-te, para. Ele deu um comando. Ele deu um comando e na mesma hora o vento se aquietou, o mar se aquietou e veio uma grande bonança. Foi o que nós lemos. Queridos, olha só o poder da palavra. Jesus nos ensina isso. As ventanias vão vir sobre você. Os ventos contrários vão vir sobre a sua vida. Mas aí, quando esses ventos contrários vêm, como que você tem usado a sua palavra? Será que você tem usado a palavra como Jesus nos ensina aqui? Cala-te. Para, na minha vida não chega. Ou você começa a murmurar, a reclamar. Porque nós podemos usar a nossa boca das duas formas. Na verdade, nós temos que usar a nossa boca como bênção e não como maldição. Mas muitas das vezes, muitos cristãos, muitos filhos de Deus têm usado a sua boca de maneira errada. Porque na hora da tempestade, na hora da ventania, na hora da luta, começa a murmurar, reclamar. Como o povo lá no deserto. O povo no deserto, eles estavam indo a um rumo de uma terra prometida e começou a murmurar, começou a reclamar. E nessa murmuração deles, o que aconteceu? Eles morreram todos. Acho que 1 ano ou 2 anos atrás, eu ministrei uma palavra com o tema: murmuração é sepultura da promessa. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: murmuração é sepultura da promessa. Fala assim para ela, então: não murmura. Não murmura. Senão você vai sepultar a sua promessa. Queridos, é isso que acontece. Quando nós abrimos a nossa boca e nós murmuramos, nós sepultamos a nossa promessa. Queridos, o povo lá, quando eles estavam ali no deserto caminhando, eles sepultaram a promessa deles. Morreram tudo, porque só sabiam murmurar, só sabiam reclamar.
Deus havia prometido a terra. Se Deus falou, está falado. Se Deus tem uma promessa para se cumprir na sua vida e Ele falou, vai se cumprir. Vai se cumprir. Você recebe essa palavra? Então, você não tem que andar por sentimentos. Você não tem que andar por aquilo que os ventos contrários te mostram. Você não tem que andar por aquilo que a adversidade te mostra, mas sim pela palavra. Fala assim, eu tenho que andar pela palavra. É a palavra. E aqui nós vemos mais uma vez Jesus ensinando nós a usar a palavra. A tempestade veio, manda ela embora. Abre a sua boca e fala, aqui não, diabo. Na minha vida não, chega, eu te repreendo em nome de Jesus. Chega, eu não vou aceitar. Para, em nome de Jesus. É assim que nós precisamos declarar. Só que muitos acabam fazendo o quê? Murmurando e sepultando a sua promessa. Então, não murmure. Vira para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e fala assim, não murmure, porque a murmuração é sepultura da promessa. Precisamos, queridos, usar a nossa boca como Jesus aqui, diante dessa ventania, diante desse vento, mandou parar, mandou cessar. É isso que ele falou. E aí na hora obedeceu a palavra dele. E os discípulos, eles falaram, quem é esse que até o vento e o mar obedece? Deixa eu te falar quem é esse. É o Deus que habita dentro de você. Então quando vir a luta, a tempestade gigante, tem que obedecer, porque Deus habita em você. Amém? Queridos, vamos agora para o Mateus 21, 18, 19. E diz assim, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, o que ele disse? Nunca mais. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. O que aconteceu com a figueira ali? E a figueira secou-se imediatamente. Olha só. Jesus, nós vemos aqui que Jesus, ele estava ali e ele foi procurar, frutos nessa figueira e ele pensou, é isso que nós vemos, ele pensou assim, essa figueira podia então secar, podia morrer. Foi isso que a gente leu? Foi isso, sim ou não? Não. Nós lemos que ele liberou o quê? A palavra mais uma vez. Ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Olha só, mais uma vez ensinando que nós precisamos liberar a palavra. Queridos, eu não sei, talvez você está aqui nessa noite, você passou pelo médico, o médico te deu um diagnóstico, você talvez nem esperava isso, ou alguma outra situação que alguém falou para você, te deu um diagnóstico, te deu algo. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem que aceitar isso não. Aqui Jesus nos ensina a liberar a palavra. Talvez o médico falou assim, não tem cura para você. Você vai ter que ficar tomando esse remédio, esse para o resto da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, você vai pegar e vai usar o poder que há na palavra. Abre a sua boca e fala assim, enfermidade, em nome de Jesus, no meu corpo você não vai prevalecer. Seca agora em nome de Jesus. Você começa a usar essa palavra. Começa a usar a palavra. Sabe por quê? Nós vemos na palavra que em Isaías 53 o Senhor já levou sobre si toda dor, toda enfermidade naquela cruz quando Ele morreu. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós não vamos ser, nós fomos. Então o que falta a nós é começarmos a liberar a palavra. É liberar a palavra, eu sou curado, eu sou curada, eu sou sarado, eu sou sarada. Sabe, eu acredito que lá do céu, Deus ele fica na expectativa de nós, filhos e filhas de Deus, todos os dias abrir a nossa boca e declarar a palavra, e profetizar. É assim que ele fica na expectativa, porque muitas vezes a gente ora, e a gente esquece de fazer algo, liberar a palavra. A Bíblia fala em Isaías que a palavra que nós liberamos tem poder, ela não volta vazia.
tudo que nós falamos não volta vazio, ela prospera naquilo que nós enviamos. Então, a partir de hoje, começa a profetizar. Abra sua boca e declara e profetiza. Vamos agora para Marcos 5:28. Marcos 5:28 diz assim: porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Mais uma vez, diz assim, porque dizia o quê? Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Queridos, essa passagem aqui é da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher fazia 12 anos que ela padecia com uma enfermidade. 12 anos. Essa mulher, e a Bíblia, quando nós começamos a ler ali, nós vemos que essa mulher, ela tinha um recurso financeiro. Só que essa mulher, ela havia gastado tudo. Todos os médicos que ela havia passado não conseguiu resolver o problema dela. Essa mulher, ela estava então agora sem dinheiro e com aquele diagnóstico. Talvez algum deles falou para ela, não tem mais jeito, você vai morrer. E essa mulher, queridos, eu acho tão lindo, eu acho tão poderoso que todas as vezes que eu leio, que essa mulher, ela agiu a sua fé. Quando ela ouviu Jesus que ia passar por ali, ela agiu a sua fé. Naquela época, as mulheres, quando elas estavam nos dias de regras, ela era considerada impura. Aquela mulher não podia nem sair de casa. Todo mundo já sabia que aquela mulher tinha aquele problema. 12 anos padecendo com essa hemorragia. Mas ela não ligou para o que pensavam ou o que falavam dela. Aquela mulher agiu a sua fé. E conforme ela ali em casa, ela saindo de casa, eu creio, começo a viajar aqui na minha cabeça, que ela ali na sua casa, quando ela ouviu, ela começou já a declarar. Ela começou, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Coloca lá mais uma vez o versículo. Olha só, essa mulher, ela pensava assim, se eu tão somente tocar? Não. Olha lá, vamos ler de novo, porque dizia, se tão somente. Então ela não pensava, ela dizia. E conforme ela ia andando no meio ali da multidão, e ela falava, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. E ela ia dizendo, ela ia declarando. Queridos, essa mulher começou a provocar o seu milagre. Quando aquela mulher relou na orla da veste do Senhor, ela foi curada imediatamente, instantaneamente. Essa mulher foi curada, sabe por quê? Porque aquela mulher provocou o milagre, ela começou a liberar a palavra. E a fé junto, quando ela relou apenas, ela foi curada. E Jesus, ele sentiu que saiu virtude dele. E ele perguntou, quem me tocou? Os discípulos questionaram, ele falou, mas Senhor, o Senhor pergunta quem te tocou? Mas Senhor, tanta gente aqui, o Senhor pergunta quem te tocou? Mas o toque daquela mulher era um toque diferente. Deixa eu te falar uma coisa, se você hoje tocar em Jesus, e abrindo a sua boca e declarando e profetizando, o seu milagre vai acontecer. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir na sua vida. Mas nós precisamos aprender e todos os dias declarar a palavra. Queridos, Deus nos deu um tema para esse ano. E eu vou falar mais uma vez. O tema para esse ano é, vamos ler lá comigo? 2025, o ano do crescimento extraordinário. E isso é em todas as áreas da minha e da sua vida. Você recebe essa palavra? É em todas as áreas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você tem declarado isso todos os dias? Será que você tem amanhecido e falado, esse ano é o ano do crescimento extraordinário na minha vida? Eu vou crescer extraordinariamente. Esse é o ano. Queridos, extraordinário é algo fora do comum. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, algo fora do comum, onde pessoas ao seu redor vai ficar impactado com a glória de Deus. É isso que Ele tem para mim e para você, mas nós precisamos não apenas levantar as nossas mãos e falar, eu recebo. Nós precisamos declarar, abrir a nossa boca todos os dias e declarar, eu vou viver o crescimento, eu vou viver em todas as áreas da minha vida, eu serei abençoador da minha casa, da minha família, por onde eu passar.
eu viverei em crescimento. Queridos, é isso, nós precisamos declarar, tomar posse e declarar, abrir a nossa boca e liberar a palavra. Queridos, deixa eu falar para vocês, nós não podemos andar por sentimentos, nós temos que andar pela palavra do Senhor. Essa mulher, ela liberou a palavra e então aconteceu a existência, veio o milagre. Ela chamou a existência o milagre dela e nós precisamos chamar a existência os nossos milagres. Agora vamos lá para Ezequiel 37, o último versículo que nós vamos ler. Ezequiel 37 diz assim: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O 3, e me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Agora nós vamos lá para o 7, versículo 37, 7, diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e ossos se achegaram a osso, cada osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Vamos lá, 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. O 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Olha só, mais uma vez nós aprendemos que nós precisamos abrir a nossa boca e profetizar. Queridos, aqui Ezequiel, ele ouviu o comando do Senhor. Deus levou ele, Ezequiel, a um vale de ossos secos e ele falou: filho do homem, Ezequiel, será que esses ossos poderão voltar a viver? Era um vale cheio de ossos secos. E ele disse: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E ele então fala: Ezequiel, profetiza. Deus, ele poderia muito bem profetizar e liberar a palavra, sim ou não? Sim, só que ele estava ensinando aqui. Ensinando que nós precisamos liberar a palavra e profetizar. Ele ensinava o profeta aqui a liberar a palavra e profetizar. E Deus, ele está nos ensinando hoje a abrirmos a nossa boca e profetizar. Queridos, quando ele começou a profetizar, nós lemos ali que houve um rebuliço de osso se ajuntando a osso. Aí começou a nascer os nervos, os tendões, a carne, e começou um rebuliço, só que faltava o Espírito. E então Deus manda ele profetizar novamente. Ele profetiza, vento dos 4 cantos, sopra o Espírito, e aqueles ossos, levantou-se um grande exército, queridos. Olha só o que aconteceu com o poder da profecia, da palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual área da sua vida estava morta. Eu não sei que área da sua vida que você precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa noite, assim como Ezequiel mudou a história daquele vale de ossos secos, se você abrir a sua boca e a partir de hoje começar a profetizar, você vai mudar a história da sua vida. Você recebe essa palavra? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que não aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março, vai acontecer agora no mês de abril sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir na sua vida. O que não aconteceu em 3 meses, vai acontecer. Vai se cumprir em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre você isso. Vai acontecer. Então abre a sua boca e profetiza. Abre a sua boca e profetiza. Profetiza no seu trabalho. Profetiza sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre os teus filhos.
Profetiza sobre as suas vendas, sobre o seu negócio. Profetiza, talvez as suas vendas estavam travadas. Profetiza que as suas vendas vão arrebentar. Fala assim, essa semana é a minha semana. É a semana que eu vou arrebentar nas vendas. Profetiza. Profetiza aquilo que estava travado na sua vida vai destravar. Abre a sua boca e profetiza, libera a palavra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, contar um testemunho rapidamente aqui. Queridos, por 20 anos, eu orei para o meu pai ser liberto do cigarro. Meu pai está aqui na frente. Por 20 anos eu orava. Senhor, todos os dias, Senhor, liberta o meu pai do cigarro. Ele não consegue, ele não tem força para se libertar. Senhor, liberta ele do cigarro. A minha oração era assim todos os dias. 20 anos assim. Chegou nos 20 anos, aconteceu um milagre. Mas sabe por quê? Eu mudei minha forma de orar. Eu orei já liberando a palavra. Então eu fazia assim, Senhor, obrigado, porque o meu pai já é liberto. Senhor, muito obrigado, porque o meu pai já é liberto do vício do cigarro. Então eu orava agradecendo e declarando a libertação dele. Queridos, naquele ano mesmo ele foi liberto, para a honra e glória do Senhor. Já faz 5 anos que ele é liberto. Nunca mais colocou cigarro na boca, para a honra e glória do Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa. Muda o seu jeito de orar. Talvez você tenha pedido. Deus, Ele te manda hoje, a partir de hoje. Abra sua boca e profetiza, filho, filha. Muda a sua oração, já começa a agradecer. Fala, Senhor, muito obrigado pela minha casa própria. Senhor, muito obrigado pelo meu carro. Senhor, muito obrigado pelo meu comércio. Muito obrigado pelas vendas, eu vou arrebentar. Muito obrigado pelo meu trabalho. Senhor, muito obrigado pelos meus filhos. Muito obrigado pelo meu esposo, que minha esposa já serve o Senhor aqui comigo. Profetiza, libera a palavra. Obrigado pelos meus pais que são apaixonados por Jesus. Libera a palavra sobre algum ente querido seu, vai liberando a palavra, vai profetizando, vai declarando. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está provocando o seu milagre, e o seu milagre vai vir à existência. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Vai se cumprir, eu também recebo. Deixa eu falar aqui agora com os líderes de célula. Quantos líderes de célula estão aqui hoje? Aleluia, tinha de manhã, agora tem mais. Líder de célula, deixa eu te falar uma coisa. Profetiza multiplicação na sua célula. Talvez você fale assim, mas apóstola, não tem ninguém. Profetiza multiplicação na sua célula. Profetiza que você vai multiplicar. Líder de setor, profetiza que você vai ser área. Profetiza que você vai levantar setor e você vai se tornar uma área. Profetiza. E eu quero profetizar. Levanta sua mão comigo agora. Vamos profetizar. Nós profetizamos que essa galeria aqui já está cheia de vidas, de almas que se renderão ao Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos que Araçatuba já é cheia da glória do Senhor e que vidas se converterão. Nós profetizamos e declaramos que na próxima agora, no próximo culto, na terça-feira, que não vai ter lugar de tanta gente, de tantas almas nesse lugar. Amém? Está declarado e profetizado e ligado no céu e na terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós precisamos profetizar. Nós precisamos abrir a nossa boca e profetizar. Já estou encerrando. Eu queria agora que você se colocasse de pé aí no seu lugar.